Aqui estamos terminando o rejuntado, que é colocar as guias de volta uma encostada na outra, para poder ficar a harmonia dos quadrados do urdido. Como foi dito no módulo anterior, os tecidos no modo francês, ele da direita para a esquerda, ele segue por debaixo dessa daqui. No modo italiano, já é o contrário. Ele vai seguir por debaixo desta daqui. Perceberam a diferença? No francês é essa posição. No italiano é essa posição. Por quê? Porque foi trocada a posição das palhas. Foi invertida aqui. Se você observar, o encosto foi feito com o modo francês. Verifique bem que, olha bem, a palha que está vindo assim reta. Essa palha aqui, ó, acompanhe essa palha. O tecido está passando aqui, ó, por debaixo dela. Tá vendo? Ao contrário daqui. E essa palha que está aqui, que nós chamamos de horizontal, o tecido está passando por cima dela aqui. Tá vendo? Por cima. E aqui passa por debaixo. Essas são as diferenças que modificam o estilo do italiano para o francês. Então, como eu sou destro, o bom seria eu vir aqui, porque eu sou destro. Mas o canhoto, então o melhor é ele fazer esse movimento. Por isso, esse estilo facilita mais para o canhoto. Não que o destro também não possa fazer, pode, mas olha bem a mão como já dá uma diferença. O destro, se fosse o tecido no modo francês, era só fazer isso. Mas como é no modo italiano, a palha vira para esse lado. Porque se fosse o canhoto, ele já ia já direto aqui, já pegava com mais facilidade, que é um modo que facilita para o canhoto. Mas vou tecer como destro, porque, como diz o ditado, a necessidade nos obriga a tecer tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, como pelo francês, tanto pelo italiano. Como da mesma forma, não importa o lugar que você comece, desde que você obedeça o princípio de uma palha assim, por debaixo, outra por cima, tá vendo aqui, ó? Por cima de duas e por debaixo de duas. Por cima de duas, por debaixo de duas. Esse é o princípio básico, por cima de duas, por debaixo de duas. Por cima de duas, por debaixo de duas. Até chegar ao final. Esse é o princípio. Tá vendo? Ó? Por debaixo, continua. Essa palha que está aqui, na horizontal, eu estou passando por debaixo dela. Aqui eu passei aqui, e aqui vou passar aqui. Continua o mesmo princípio. Observaram que tem que manter esse princípio. Nunca passar por debaixo de quatro, como assim, ó, de um cruzamento. Nunca passar por cima dele, nem por debaixo de um cruzamento. Sempre por cima de dois e por debaixo de dois. Por cima de dois, por debaixo de dois. Esse continua sendo o tecido, toda a palha que sai da direita para a esquerda. Isso é chamado tecido.
Observe que o princípio de virar a palha é o mesmo. Vira a ponta da palha para que ela possa descer e subir naturalmente. Descer e subir naturalmente. Descer e subir naturalmente. Observe que, conforme eu fiz o urdido no estilo italiano e estou tecendo no estilo italiano, a palha corre com facilidade. Verifique isso. Ó. Cheguei até aqui na palha e consigo fazer isso com ela. Ela estica e eu continuo. Agora eu vou fazer no estilo francês. Verifique que aqui para poder seguir, eu estou tendo dificuldade de puxar. Você vai perceber isso se você for fazer. Se eu for puxar, eu corro o risco até de arrebentar a palha. Principalmente se ela tiver com mais, ela não corre. E observe que uma parece que está meia enrugada. Essa daqui parece que está meia enrugada. Está vendo? Porque ela não consigo esticá-la, porque ela embola. Ela não consegue seguir, não corre, ela trava. Já essa daqui, eu consigo puxar ela até lá de cima. Observaram? Porque ela está toda ela em harmonia. Essa daqui já não consigo. Se você for fazer, você perceberá isso. Que você não vai conseguir esticar, porque ela está toda travada. Ela está enrugada. No princípio que nós usamos, ela não estica direito, ela fica enrugada. Já aqui, ó, está toda esticadinha. Essa aqui fica toda enrugada, ó. Toda enrugada. E ela não consegue esticar. Essa é a diferença. Eu tenho que puxar ela assim para poder conseguir tirá-la. Agora eu consigo. Observaram? Olha. No estilo francês, eu pego assim. Mas eu tenho que fazer troca da posição da palha, como está aqui, ó. Observe bem aqui a palha da guia, palha do urdido. A palha da guia está passando. Olha, vamos seguir aqui. Tem duas palhas aqui assim. Essa daqui está passando por debaixo. A que está lá de cá está passando por debaixo. Aqui, ó, ela está passando por cima. Essa distância, essa diferença aqui, muda os estilos. Eu procurei fazer na mesma cadeira, o assento no estilo francês e o encosto no estilo francês e o assento no estilo italiano, para mostrar a você essa diferença. Vou dar continuidade aqui no tecido, no estilo italiano. Nota aqui, o mesmo princípio de aproveitar a palha em todos os cantos. Estamos concluindo o tecido no estilo italiano. Como vocês estão vendo, a tela fica aparentemente diferente, mas quero deixar bem claro que não é erro, é escolha de estilo. Isso não é erro. Qualquer profissional tem direito de escolher qual o estilo que quer colocar na cadeira. Como eu falei, eu, por ser destro, eu escolho o estilo francês. Mas o estilo italiano é muito usado também por alguns destros. Mas
ele é mais usado pelos canhotos. Nós estamos aqui terminando o tecido e vamos concluir o urdido, ou melhor, o retecido, logo após. Algumas palhas, como vocês observam aqui, ó, elas subiram, mas não significa que está errado, que elas estão em cima, mas não estão trançadas. Bom, assim terminamos o tecido. Bom, agora vamos começar o retecido. Como foi dito no início, de que tecido é toda palha que começa da direita para a esquerda, com a cadeira de frente para você. E retecido é toda palha que começa da esquerda para a direita, com a cadeira de frente. Então vamos para o retecido. Como foi aproveitada essa palha, que ela foi o término do urdido, nós já aproveitamos, então já tem uma palha aqui do retecido. Então vamos colocar a segunda. A segunda palha do retecido, ou seja, a palha do retecido, ela sempre vai passar por debaixo das que estão vertical e por cima das que estão horizontal. Neste caso aqui, como já está a palha do tecido, então ela vai passar por cima dessas três aqui e por debaixo dessas três aqui. Sempre observando esse detalhe. Nunca poderá passar por mais do que essa palha. Se fizer esse salto, vai estar errado. Não pode. Tem que sempre obedecer esse princípio. E como é estilo italiano, você nunca vai poder fazer nesse sentido aqui. Está percebendo como minha mão está indo? Assim? Não, nunca vai poder fazer assim. O estilo italiano exige que seja para o sentido para lá. Ou seja, você vai entrar pelo lado esquerdo e sair pelo lado direito. Por isso que esse estilo é chamado também estilo pela esquerda. Porque na hora de colocar a palha, você sempre vai entrar pelo lado esquerdo e sair pelo lado direito. O primeiro que entra é o lado esquerdo, para depois o lado direito. Sempre observando que é por cima de duas, por baixo de duas. Por cima de duas, por baixo de duas. Eu estou deixando essas pontas que eu estou aproveitando, como você sabe, sempre sobram uns pedaços. Esses pedaços não podem ser jogados fora, que eles são reaproveitados no tecido. Aonde a palha der, você vai aproveitar. Aqui, ó, se eu colocar aqui, ela vai sobrar esse pedaço. Esse pedaço, ele é útil aqui. Então, vou aproveitar ela aqui. Observe sempre que no estilo italiano, a palha sempre vai da esquerda para a direita. Ao contrário do estilo francês, que nós aprendemos nas aulas anteriores. O detalhe de virar a ponta da palha sempre deve ser observado, porque facilita o manuseio da palha para poder trabalhar.
Como eu falei, essa palha pode ser aproveitada aqui nesse canto. Observe um detalhe. Aqui essa palha, ela veio por cima e passou por debaixo dessa daqui. Já essa daqui, ela vem por debaixo e passa por cima dessa aqui. Esse é um princípio do corrigido que nós vamos fazer mais tarde. Sempre procurando, como nós falamos, qualquer lugar você pode começar. Como eu estou aproveitando as palhas, então eu estou procurando o lugar onde as palhas vão caber. Por isso que esse estilo é chamado estilo pela esquerda. Observe que, como eu sou destro, a minha mão tem uma certa dificuldade. Se eu fosse canhoto, olha bem a facilidade para poder fazer. Não ia pirar meu corpo, nem nada, está vendo? Se eu fosse canhoto. Essa é a facilidade. Por isso também é chamado de estilo pela esquerda. Porque o destro, ele tem que virar o corpo para poder colocar essa palha. Já o canhoto, ele com o corpo reto, ele vai, porque é normal para ele. O canhoto vai seguir naturalmente. Tá vendo? Por isso que esse estilo, ele favorece aos canhotos. Mas como eu sou destro, eu viro um pouco o braço para poder passar a palha com uma facilidade. Estamos chegando ao final do retecido. Quando se termina o retecido, o próximo passo é o corrigido. Corrigido é a colocação das pontas da palha do tecido e do retecido para dentro dos buracos, mas na sua devida ordem, porque cada buraco requer uma quantidade de palha. Então nós estamos aqui para poder terminar o retecido e vamos dar prosseguimento ao corrigido, que é precisamente o penúltimo, vamos dizer assim, ponto. Porque depois do corrigido vem torneado e fita. Observem que todo o tempo a ponta da palha tem que estar virada para poder lhe facilitar no manuseio da colocação de palha. Terminamos o retecido. Agora vamos para o corrigido, que é colocar as palhas no seu devido lugar. Você precisa deixar a palha com a ponta bem macia, então você molha as pontas da palha. Eu usei uma esponja, estou molhando a ponta da palha, deixei ela bem molhadinha. O corrigido você pode começar por qualquer lugar, mas vou colocar a cadeira de frente para mim, para você ter uma noção. Toda vez que você for começar um corrigido, você
Se a cadeira tiver um canto, então você escolha começar pelo canto. Como nós falamos, a palha aqui, ó, ela está passando por cima daqui, dessa daqui. Então eu vou colocá-la já no buraco. E vou pegar uma palha, que é essa daqui do canto, que é aqui, ó, está vendo? Ó? Vou passar essa palha por debaixo dessa daqui e por cima daquela. Porque a ordem do corrigido requer isso. Se uma palha está passando, o final dela passa por cima da última palha, então ela vai passar por debaixo da outra. Como naquela regra que nós ensinamos na aula anterior, de que no tecido a palha das laterais, quando é o francês, estilo francês, no tecido ela cai por cima, aqui no tecido, o tecido que é a palha que vem da direita para a esquerda, ela vai cair por cima, no estilo italiano, por cima da palha que vem do retecido, nas laterais, está vendo? Ela vai cair por cima, a palha do tecido. Aqui funciona como fosse lateral da cadeira. Aqui é a parte neutra, que não é nem lateral, nem é atrás, nem na frente. É como se fosse os cantos. Então aqui não tem palha do tecido aqui, ou melhor, do retecido aqui. Então só no lugar onde tem a palha do tecido e retecido que tem que observar esse princípio. Porque ela vai fazer uma amarração natural. Ela passa por cima de uma e passa por debaixo da outra. Por cima de uma, por debaixo da outra. Por cima de uma, por debaixo da outra. Por cima de uma, por debaixo da outra. E assim vai todo o tempo nas laterais. Observe que eu sempre faço com que a palha enrugue um pouco, porque a ferramenta precisa empurrar a palha para dentro do buraco. E se eu fizer isso aqui assim, ó, vou lhe mostrar qual é o risco de quebrar a palha. Ó. Aqui, ó. A palha foi quebrada, tá vendo? Então ela não vai entrar o suficiente para o buraco. Eu vou puxar um pouco, porque eu escolhi essa, porque ela estava maior aqui. Então o bom é você sempre curvar um pouquinho a palha, para que ela venha entrar para o buraco sem quebrar a palha, tá vendo? Sempre fazendo esse princípio para poder a palha entrar bem para dentro do buraco. Por isso que ela é cortada um pouco maior, para poder ficar cerca de meio centímetro, no mínimo, para dentro do buraco. O essencial é ficar 1 centímetro para dentro do buraco. Mas caso não der para ficar meio centímetro, mas meio centímetro deve ficar para dentro do buraco. Observaram que aqui, quando funciona a lateral, esse é o princípio? Porque isso é chamado corrigir. Corrigir as pontas de palha do tecido e do retecido. Essa palha foi aquelas que foram aproveitadas. Então elas ficam às vezes um pouco maior. Não jogue fora, guarda, porque vai ser utilizado. Observe que aqui, ó, eu já vou colocar 3 palhas no mesmo buraco. 3 palhas, 2 do tecido e uma do retecido. Por quê? Nós já temos explicado isso nas aulas anteriores, que a palha aqui, ó, deu para passar por aqui por debaixo, mas aqui já não dá. Então ela termina no buraco mais reto que tiver. Então agora aqui nós vamos continuar
Observe que aqui não tem mais palha do retecido, só tem as palhas do tecido. Então eu vou colocá-las de duas em duas nos buracos, porque são os buracos que estão logo à frente delas. Não preciso passar por debaixo de nenhuma, porque não tem palha do retecido aqui. Observaram como fica? Porque aqui não tem palha do retecido. Aqui já tem essa palha aqui. Então aqui já vai ser o contrário. Aqui ela passa por debaixo da palha do tecido. Já aqui ela vai passar por cima. Porque a regra é essa. Nas laterais, no estilo italiano, nas laterais, a palha do retecido cai por debaixo da palha do tecido. Na frente, atrás e na frente, já inverte. A palha do retecido cai por cima da palha do tecido. Tá vendo? A palha do tecido aqui, ó. Palha do tecido e a palha do retecido passando por cima. E assim vai. Ó, a palha do tecido aqui e a palha do retecido passando por cima. Observaram? Olha, palha do tecido passando por baixo. Palha do tecido passando por baixo. Aqui, como não passou a palha aqui por debaixo, então essas três vão cair junto. Observe que palha do tecido, ó, cai por debaixo. E a palha do retecido por cima. Mesmo princípio aqui. Aqui, ó, mesmo princípio, palha do tecido por debaixo, palha do retecido por cima. Aqui também, ó, palha do tecido passando por debaixo. Esse é o princípio para toda a parte da frente da cadeira, porque essa é uma regra geral. Aqui está com torno, vou ter que afundar esse torno. Toda vez que tiver com torno, foi quando houve acabamento do urdido. É o mesmo princípio. Palha do tecido por debaixo, palha do retecido por cima. Observaram que
aqui na frente ficou um X diferente do daqui. Observaram? Por quê? As palhas aqui não deram para passar todas, então fica esse X passando por debaixo da palha da guia. Aqui nas laterais já fica um X passando só por debaixo, um do tecido e outro do retecido. Já aqui já ficou passando por debaixo, porque está muito próximo, não tem como passar. Esse não é erro, isso é necessário porque não há condições de passar. Observe que sempre quando não puder passar palha, sempre vai cair cerca de 3 palhas. 2 do tecido ou 2 do retecido e assim vice-versa. Observaram que nós estamos chegando já no finalzinho? E aqui é o princípio. Se aqui ela caiu, a palha do tecido caiu por debaixo, aqui, observe que ela vindo, caindo por debaixo, a palha do tecido. Aqui ela vai cair por cima. Estamos terminando o corrigido. Como você está vendo, o princípio é esse. Se a palha caiu por cima aqui, lá ela vai ter que cair por debaixo. Vice-versa. Se ela caiu por cima aqui, lá vai ter que cair por debaixo. E assim é a regra do corrigido. Por baixo, num lado, e por cima do outro. Então essa regra tem que ser mantida. Toda vez que você estiver colocando uma palha, ela caiu por cima, mas por que ela cai por cima aqui? Porque a regra é que ela caiu, passou por baixo daqui. Então, ela vai cair por cima da palha do retecido. Bom, encerramos o corrigido. Então agora nós vamos para o ponto final, que é o torneado e o passar fita. Observe aqui no encosto que nós passamos fita salteando. Torneamos um buraco e passamos a fita por cima dele. Esse princípio tem que ser também obedecido aqui, porque nós estamos fazendo a mesma cadeira. Apesar de nós termos trocado o estilo, que é aqui, se você observar, aqui é o estilo italiano e aqui é o estilo francês. Você foi explicado de que no estilo italiano, a palha do tecido, ela passa
por cima da palha vertical. Já no estilo francês, aparador tecido passa por debaixo da palha vertical. Então, isso, mudança de estilo, mas o acabamento deve permanecer. Você poderia fazer o acabamento aqui de um em um, intercalando, sem intercalar. Mas vamos manter esse mesmo princípio para poder ficar uma estética adequada. Bom, como você sabe, o torneado você vai precisar de madeira para preparar o torno. Como eu sempre tenho falado, a madeira melhor para se usar é o cedro, mas você pode usar o pinho ou madeira macia. Sempre usando o princípio de cortar a madeira quase da grossura do buraco. Para quê? Aproveitar a madeira o máximo possível. E o princípio do torno sempre será esse: nunca botar o dedo e passar a faca, porque corre o risco de sofrer um acidente. Então sempre um dedo encolhido, afina de preferência as pontas para poder fazer uma madeira arroliçada. Quebra-se as pontas se tiver fina, porque tem que ser uma madeira que esteja imprensando um pouco a palha. Não pode ser muito, senão ela também vai quebrar a palha. Então, com a ajuda de um martelo, você vai usar o princípio. O do buraco do canto você não torneia, você sempre começa do segundo. Observaram? Pula um, vai para o outro. Sempre quebra a madeira e depois de quebrar não tire, dá outra batida para poder afundar. No caso aqui quebrou um pouco a madeira, mas eu tenho como aproveitar essa madeira que quebrou. Observe que na hora que eu estou batendo, eu estou segurando, mas quando eu vou quebrar, eu tiro, porque para você não martelar o dedo. Observe que os tornos têm que ficar sempre abaixo da superfície da madeira. Sempre abaixo da superfície da madeira. Se porventura alguma sujeira fica, você vai afunda para poder ficar sempre abaixo da superfície da madeira. Procure sempre aproveitar os tornos o máximo possível para você economizar madeira. Se porventura você quebrar o torno e ele ficar um pouco alto, você vai com um pino, que essa ferramenta é a chave de fenda cortada a ponta, e afunda para poder o torno ficar rente na superfície abaixo da superfície da madeira. Estamos chegando no final do torneado. Observe que aqui, se eu for saltear, eu vou ter que tornear aqui no canto. Então, eu torneei aqui. Então, a minha opção é de fazer o torneado aqui e deixar esses dois furos aqui sem tornear. Aqui vai ser uma chamada mindinha da fita, ou seja, uma fita que não tem torneado intercalado entre elas. Observe que sobrou pedaços grandes. Os pequenos nós aproveitamos nas pontas do tecido, mas sobrou também pedaços grandes. Eu posso usar esses pedaços, ou seja, eu devo usar esses pedaços para utilizá-los na fita. Prendo uma ponta e a outra ponta,
Observe que uma eu prendi no sentido da furação para cá e outra prendi no sentido da furação para cá. Eu tenho a opção de prender aqui ou tenho a opção de prender assim. Nunca aqui, porque aqui a palha não vai tampar o torneado. Isso só ocorre no final, como aconteceu aqui no encosto. Tá vendo? Aqui foi tampado, mas aqui o torneado não foi tampado, porque aqui é o final. Então a mesma coisa é o início. Eu tampo o torneado. Observe aqui, ó. Tá vendo? A palha tampou o torneado. Tampa esse e tampa esse aqui. Vou para o seguinte. Já temos ensinado isso no modo anterior, mas quero frisar novamente. Colocou a chave, nunca coloca o torno no lugar onde que tirou a chave. Sempre puxa a palha e torneia. Para que a palha venha cobrir o torneado. Observe que a chave empurra a palha para dentro, mas quando tira a chave, o torno não vai para o lugar da chave. Puxa-se a palha e torneia para que venha cobrir. Observe. E temos falado também para nunca deixar com que a palha fique torcida assim. E nem tão frouxa assim. Não pode ficar torcida, porque quando... Tá vendo? Ela fica torcida e nem frouxa. Vamos afundar para corrigir isso. A palha tem que ficar bem reta o máximo possível e sempre na posição de observaram? E assim vamos seguindo o torno. Tem que ser sempre feito de forma que fique na mesma espessura do furo, para poder imprensar um pouco a palha. Nunca muito mais largo, mais grosso do que o furo. Observe que você sempre tem que verificar se quando você estiver acabando a palha, se a ponta da palha vai dar para prender no próximo buraco. O detalhe sempre tem que ser esse: 1 centímetro ou no máximo meio centímetro. Para menos de meio centímetro não deve usar a palha, deve colocar outra. Observe aqui, ó. Não deu. Tá vendo? Então, não utilize, porque você tem que fazer por onde a palha entre pelo menos meio centímetro para dentro do buraco. Eu vou usar essa mesma palha que eu medi para poder fazer aquilo, para você aproveitar. Aqui, ó, não deu. Tá vendo? Vamos entender por que que não dá. Você tem que medir ela tem que ficar mais do que o buraco para poder descer. Porque quando você bate o torno, ela afunda para dentro do buraco. Então ela fica curta. Por essa razão, você mediu, ó, mas ela, quando bate, ela afunda. Então você tem que fazer o quê? Substituir por uma palha que dê para poder passar pelo buraco. Você cortará a palha, colocará ela toda para dentro do buraco e o buraco introduzirá outra e dará continuidade. Tá vendo?
Aqui, como nós falamos, por ter uma numeração par de uma ponta a outra, automaticamente não dá para intercalar um em um. Senão, o torneado ia ficar lá no canto e não daria para poder chegar com a fita lá. Então aqui nós fazemos uma mindinha, que é uma palha sem torneado intercalando ela, e vamos lá para o canto. Porque o canto tem que ficar livre justamente para poder fazer essa curva. Por isso que não pode tornear o canto. Lembra que eu falei que o buraco tem que ficar livre? Olha, aqui ó, tem uma elevação aqui que está atrapalhando. Então vamos afundar essa elevação. Procura manter a palha da fita molhada, porque ela vai ficar macia. E sempre observando para ela ficar sempre retinha, rente a madeira. E nunca assim, ó. Não deixa ela assim. Tá vendo? Não deixa. Sempre ela rentinha, rente a madeira. Estamos chegando ao final da fita. Por que eu escolhi terminar a fita aqui? Observe que aqui eu cortei com os meio centímetro que passa, tá vendo? Meio centímetro, para poder mostrar que é o mínimo possível, tá vendo? Ó? Não pode cortar menos do que isso para poder prender a palha da fita. Eu escolhi fazer o fim aqui unicamente por uma questão de estética. Vocês percebem? O final do encosto foi aqui. Então, como a palha que desce é um torneado aqui, eu poderia optar terminar aqui, eu optei terminar aqui. Porque também vai fechar uma questão de estética. Todo o encosto tampado e é único aberto aqui. O assento todo tampado e o único que vai ser fechado vai ser aberto ali. Então vamos caminhando para o final. Aqui, vamos cortar, eu cortei aquela com meio, essa eu já vou cortar com 1 centímetro. Porque a escolha do tamanho de 1 centímetro é melhor do que de meio centímetro. Suponhamos que você chegue no final e aconteça da palha arrebentar. Suponhamos que essa palha aqui arrebente. E ela arrebente. Quando você botou o torno, ela arrebentou. Você não fique preocupado, que pode vir para cá, afundar esse lado de cá, tirar a palha que está quebrada e afundando também aqui, voltar a fazer o final. Observaram que se porventura no final arrebentar, não fique preocupado. Voltar a cortar a palha. Agora vou optar 1 centímetro e fiz o fechamento.
afundar um pouquinho e terminamos a cadeira.